Imagine a seguinte situação: você está em um emprego que não odeia. O salário paga as contas, seu chefe é razoável e o café é grátis. Mas você não sente nada. Não há paixão, não há desafio, não há crescimento. Toda segunda-feira você sente um leve peso no peito, mas na terça já se acostumou. Ou talvez seja um relacionamento. Vocês não brigam. Não há pratos quebrados ou gritos. Mas também não há conexão. Não há brilho nos olhos. É apenas conveniente. Você sabe lá no fundo que deveria sair. Você sabe que existe algo mais. Mas os meses viram anos e os anos viram décadas. E o mais estranho? Se esse emprego fosse um pesadelo tóxico, você já teria se demitido. Se esse relacionamento fosse um campo de guerra, você já teria ido embora. Mas, porque é apenas bom, você fica. Você está preso no que eu chamo de purgatório morno. E se eu te dissesse que biologicamente estar confortável é a posição mais perigosa em que um ser humano pode estar? Hoje, vamos entender por que o seu cérebro foi desenhado para te manter preso na mediocridade e por que, cientificamente falando, as coisas precisam piorar para que você possa melhorar. Quando você olha para essa estagnação, qual é a história que você conta para si mesmo? Geralmente, é uma história de culpa. Você diz: eu sou um covarde, eu tenho medo de mudanças, eu sou preguiçoso. A sociedade reforça isso. Os gurus de produtividade gritam que você precisa ter mindset de crescimento e que a vida começa fora da zona de conforto, então você tenta se forçar. Você promete que segunda-feira vai ser diferente. Você tenta usar força de vontade bruta para sair do sofá, mas misteriosamente, a força de vontade falha e você volta para o mesmo lugar. Isso cria um ciclo de auto-ódio. Você começa a acreditar que existe algo fundamentalmente errado com o seu caráter. Mas eu tenho uma boa notícia: você não é covarde, você não é preguiçoso. Você é vítima de um mecanismo de segurança biológico que está funcionando bem demais. O seu sistema de alarme está quebrado, mas não do jeito que você pensa. Para entender isso, precisamos viajar até 2004 para um estudo fascinante conduzido pelo psicólogo Daniel Gilbert e sua equipe. Eles descobriram um fenômeno que chamaram de o paradoxo da região beta. A premissa é contraintuitiva. Nós acreditamos que grandes traumas nos machucam mais e por mais tempo do que pequenos aborrecimentos. Parece lógico, certo? Perder uma perna deveria causar mais sofrimento prolongado do que ter uma pedra no sapato. Mas Gilbert descobriu o oposto. Nós nos recuperamos de grandes tragédias muito mais rápido do que nos recuperamos de pequenos incômodos. Por quê? Porque nós possuímos algo chamado sistema imunológico psicológico. Assim como seu corpo tem um sistema imunológico que ataca vírus violentos, sua mente tem mecanismos de defesa, racionalização, ressignificação, aceitação que entram em ação para curar dores emocionais. Mas aqui está o pulo do gato. Assim como um alarme de incêndio só toca se houver muita fumaça, o seu sistema imunológico psicológico só liga se a ameaça for grande. Se você perde o emprego, descobre uma traição ou sofre um acidente, o alarme toca. Seu cérebro entra em modo de emergência. Ele reestrutura sua visão de mundo, te dá adrenalina, te força a agir e a superar. Você cura, mas... E se o problema for pequeno? E se o emprego for apenas chato? E se o relacionamento for apenas morno? O alarme não toca. O sistema imunológico não liga. O cérebro diz: isso não é uma ameaça vital. Dá para aguentar. Então você não cura. Você não age. Você não muda. Você fica na região beta. A zona onde a dor é pequena demais para ativar a mudança, mas grande o suficiente para drenar sua vida gota a gota. É como um sapo na água que esquenta devagar. Se a água estivesse fervendo, ele pularia.
como está morna, ele cozinha até morrer. Isso nos leva a uma conclusão assustadora. Uma vida terrível tem um mecanismo de escape embutido. O fundo do poço tem uma mola. Quando você atinge o fundo, a única direção é para cima, e a dor te dá energia cinética para subir. Mas uma vida boa o suficiente, essa não tem mola. Ela é areia movediça. Pense nas pessoas mais resilientes e bem-sucedidas que você conhece. Muitas vezes, elas não chegaram lá porque eram mais disciplinadas que você. Elas chegaram lá porque a vida delas, em algum momento, desmoronou. Elas foram demitidas. Elas faliram. Elas tiveram o coração partido. O caos as forçou a se moverem. Enquanto isso, você, que tem a vida estável, segura, está preso na armadilha da região beta. O seu conforto é a sua jaula. A pior coisa que pode acontecer com alguém não é a tragédia, é a tolerância. A capacidade humana de tolerar uma vida medíocre é infinita, e é isso que deve te assustar mais do que o fracasso. Então, como escapamos? Você não pode esperar que a vida desmorone. Isso pode levar anos ou nunca acontecer. Você precisa hackear o sistema. Você precisa ligar o alarme de incêndio manualmente. Aqui estão duas estratégias para sair da região beta. Primeiro, a amplificação da dor. Pare de praticar a gratidão pelo que te faz mal. Pare de dizer, pelo menos eu tenho um emprego. Eu sei que a gratidão é vital. Existem pessoas que não têm as oportunidades que nós temos, mas existe uma diferença entre ser grato pelo pão na mesa e ser grato pelas correntes nos pés. Se você sabe que é capaz de alcançar mais, a gratidão não pode virar acomodação. Eu já estive nessa pele. Sei como é difícil se sentir ingrato por querer mais, mas continue lutando pelo que você acredita ser o melhor para você. Escreva num papel o custo real da sua estagnação. Quanto isso está te custando em saúde, em sonhos, em autoestima? Projete isso para daqui a 10 anos. Se você não sair desse emprego hoje, quem você será em 2035? Faça a dor parecer maior do que ela é hoje, para que seu sistema imunológico acorde. Segundo, a crise artificial. Estabeleça um ultimato real. Se eu não for promovido em 3 meses, eu vou buscar outro lugar. Eu sei que na vida real não dá para simplesmente pedir demissão amanhã se você tem contas para pagar e gente para sustentar. Isso seria irresponsável. Mas é crucial traçar um plano de saída o quanto antes. O perigo não é a cautela, é a inércia. O mesmo vale para relacionamentos. Eu sei que é complicado, mas deixar a vida te levar é um caminho terrível que leva ao arrependimento. Crie um prazo, tenha um plano. Seu cérebro precisa sentir que a segurança acabou. E acredite, você é mais forte do que pensa e vai conseguir lidar com as consequências das suas escolhas, por mais difícil que pareça agora. Sair da região beta exige coragem, não para buscar a felicidade imediata, mas para abandonar o conforto do sofrimento conhecido. Você precisa estar disposto a deixar as coisas ficarem desconfortáveis por um tempo, para que elas possam finalmente melhorar de verdade. Não tenha medo do caos, tenha medo da sala de espera. Se você sente que está vivendo no modo stand-by, talvez seja a hora de quebrar o vidro de emergência. Se esse vídeo te ajudou a identificar sua própria região beta, deixe um comentário abaixo. Qual área da sua vida está confortável demais hoje? Inscreva-se no canal para mais conteúdos que unem neurociência e filosofia prática. Até a próxima!